noite, irmãos. Boa noite, paz do Senhor. O pessoal tá chegando aí. Vamos ter um tempo agora de paz do Senhor. Boa noite. Todos com muitas saudades de ver um ao outro, de abraçar, de conversar, de brincar, né, queridos? Mas em tudo, Deus tem nos confortado. Amém? O pessoal tá chegando aí, tá entrando aí na live aí. É uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente possamos estar reunidos, né, queridos? E até que o Senhor permita, nós vamos ficar dessa forma. Amém? Esperar mais uns minutinhos aí que a turma tá chegando. Todo mundo com saudades. Deus tem nos abençoado muito nesse tempo. Amém, queridos? Esperar mais um. Tô vendo que a turma já tá chegando. Queria estar iniciando hoje com... A gente possa estar orando, né? Nossa quarta-feira é a quarta de oração. Nós oramos muito, pedimos muito ao Senhor para que Ele possa estar nos abençoando, estar nos guiando nesse momento de muitas angústias no nosso coração, de muitas incertezas. E eu creio que nós vamos falar um pouco breve agora sobre isso. E a gente tem buscado discernimento para que Deus possa nos dar sabedoria e entender tudo aquilo que a gente tem vivido. E eu creio que o Senhor vai nos revelando aos poucos onde quer que a gente chega, onde quer que a gente vá. Quero que você curva a sua cabeça onde você está. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento aqui. E Deus, nós nos entregamos o nosso corpo, a nossa alma ao Senhor. Pedimos a tua direção, teu domínio sobre as nossas vidas, Pai. Não nos deixe, Deus, ser consumido por aquilo que nós não vemos, Pai. Mas nos ajude, Deus, a sermos, ó Deus, cada vez guiados pelo Senhor. Que nessa noite o Senhor rasgue os céus, ó Deus, na casa dos meus irmãos, onde que essa palavra chegue. O Senhor possa estar tocando os corações, possa estar tocando a mente, possa estar, Deus, reanimando, trazendo alegria, trazendo a paz do Senhor sobre a vida de todos. E, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor ouça as nossas orações no Brasil, Pai, no mundo, para que o Senhor possa estar colocando os teus ouvidos, ó Deus, sobre o nosso país, Pai, colocando as tuas mãos sobre o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, amém. Amém, queridos? Não posso ouvir o amém de vocês, mas eu acredito que vocês estão falando amém onde vocês estão aí. É muito estranho a gente está fazendo esse tipo de live, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Semana passada eu tentei falar sobre um louvor aqui, e eu só quero falar uma estrofe de um louvor hoje, e eu vou tentar cantar ele aqui. Eu acredito que muitos irmãos já o conhecem, quem é mais antigo de igreja, e quando eu era mais jovem eu gostava bastante desse louvor. Ele fala assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas eu não irei falhar. Vindo a tempestades eu me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim a purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Em tempos sombrios, em tempos de angústias, em tempos de incertezas, nós precisamos mantermos firmes nas promessas do Senhor. O Senhor tem falado com você de alguma forma, de algum jeito, e eu creio que nós permaneceremos firmes sim, porque nós não seremos abalados pelas essas coisas que tem passando no mundo. O salmista fala que nós não seremos abalados, mas nós permaneceremos firmes
nas promessas daquele que tem sustentado a nossa fé, queridos. Diante disso, queria que você abrisse a sua Bíblia, que está lá no capítulo 33 do livro de Êxodo. Cantor cristão, 154, né, Carol? É isso mesmo, Carol deve lembrar. Divina também, a Vânia deve lembrar muito desse hino. Êxodo 33, do verso 7 até o verso 23, queridos. Nós vamos ler. Eu quero que você preste atenção naquilo que nós vamos ler nessa noite. Diz assim o texto: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, o povo se levantava e ficava em pé na entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, o filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu ordenaste para conduzir este povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-te os teus propósitos para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu, o teu povo, podemos contar com o seu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Fareis com o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo teu nome. Queridos, nós vamos compartilhar nessa noite uma palavra sobre presença de Deus, sobre relacionamento com Deus. E recentemente num culto de homens eu falei um pouco sobre isso aqui. E no sábado, eu orando ao Senhor, buscando uma direção, o Senhor só me deu a palavra: tenda do encontro. Deus, Ele nos cria, Ele nos faz para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E em tempos de quarentena, tempos em que nós estamos dentro das nossas casas, muitos não têm trabalhado, muitos estão em home office, alguns têm trabalhado, e chegou o tempo em que você tem disponibilidade ao Senhor. Estava conversando com um colega meu recentemente, ele falou assim que antes da quarentena a nossa vida era uma correria danada. A gente não tinha tempo nem para a família, não tinha tempo para a esposa, para o filho, e quanto mais tempo para Deus. E talvez um dos propósitos que nós estejamos vivendo isso, queridos, é que nós busquemos tempo para ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento ele é baseado em você ouvir e você ser ouvido. É você amar e você ser amado. E quando você coloca a vida de Moisés nesse texto que nós lemos, ele falava com Deus e Deus falava com ele. Ele amava a Deus e ele se sentia amado por Deus. Queridos, Deus ele está disposto, está com seus ouvidos inclinados àquele que o busca e que o adore. E Deus é um Deus que nos ama e que nos faz sentir amado por Ele. Talvez a gente se desespera com algumas notícias, se desespera com algumas situações circunstanciais da nossa vida, mas nós não podemos perder a certeza de que nós somos ouvidos por Deus. E Deus ele deseja que nosso coração queime de amor por Ele, queime de desejo em buscar a sua presença. E quando Moisés subia à tenda do encontro, ele nada mais buscava do que a presença de Deus. E a presença de Deus o fazia contemplar aquilo que ele precisava contemplar. Ele dava direção a ele e norte para as decisões que ele iria tomar mais adiante, conduzindo o povo de Israel. E a nossa maior motivação hoje, queridos, é desejar a presença de Deus. A nossa maior motivação tem que ser em ouvir, compreender
e obedecer à voz do Senhor, né, nesses tempos que nós temos vividos. Nós vivemos em tempos em que as nossas preocupações e as nossas incertezas do amanhã, elas não podem ser maior do que a nossa busca por Deus. E agora eu faço uma pergunta para você. Nos tempos, ultimamente, em que mais você tem pensado? Em que mais você tem se preocupado? Você se preocupa com buscar ao Senhor ou se preocupa como vai ser o seu amanhã, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 1 mês ou daqui 1 semana? Interessante que a nossa motivação deve ser buscar ao Senhor em todo o tempo. E a nossa busca pelo Senhor, ela se passa porque nós vamos buscar ao Senhor, Ele vai nos ouvir, vai revelar e nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim Moisés fazia. Moisés ia à tenda do encontro, conversar com Deus, pedindo direção, sabedoria e também o propósito que ele tinha para aquele povo que estava sendo conduzido por ele. E no contexto em que Moisés passa por isso, é um momento bastante delicado da caminhada de Moisés, porque no capítulo 32 aconteceu uma situação um pouco estranha, um pouco complicada, porque o povo de Israel deixa de ter paciência por ouvir ao Senhor e levanta um bezerro de ouro e se prostra diante de um bezerro de ouro. E no capítulo 32 que nós vemos, quando Moisés sobe para conversar com Deus, deixa o povo sozinho. E o povo não ouvia Moisés e nem ouvia Deus. E diante dessa perturbação ou desse silêncio que havia, o povo de Israel toma decisões equivocadas, decisões que o distanciariam do Senhor. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, queridos. Talvez você tenha orado ao Senhor nos últimos dias, talvez você tenha buscado ao Senhor nos últimos dias, e você tem ligado a sua televisão, você tem visto os telejornais ou jornais, e parece que as notícias não melhoram. Parece que as notícias cada vez mais são piores, cada vez mais a situação tem piorado, cada vez mais as incertezas têm se sucumbido no seu coração, e é nesse momento que parece que Deus está em silêncio, que parece que Deus não está falando com você, é que você deve confiar e buscar a presença dele cada vez mais. O povo de Israel, quando Deus ficou conversando com Moisés e ficou em silêncio, o povo tomou decisões erradas. E a decisão mais errada que eles tomaram foi ter pressionado Arão, influenciado Arão, e Arão se deixou ser influenciado por aquele povo e ter permitido com que eles levantassem um bezerro de ouro. Aqui vai uma revelação que o Senhor tem dado, queridos. Nesse momento nós não podemos ser influenciados por nenhuma notícia, a não ser que desce do céu sobre a sua vida. As influências que você tem no seu coração devem ser influências que mirem a sua eternidade. Devem ser influências que mirem o propósito de Deus porque você está vivendo tudo isso. Quando Arão viu aquele povo se rebelando contra Deus, e ele foi influenciado, foi impressionado por ele e permitiu com que eles levantassem um bezerro de ouro. Permitiu com que eles tirassem a adoração e o foco da presença do Senhor e começassem a ter o foco no bezerro de ouro. Talvez seja isso que nós, cristãos, hoje temos sido perturbados. Nós estamos tirando o foco de Deus e colocando o foco em outro lugar. Nós estamos tirando o foco da presença de Deus em nossa vida e sendo influenciados por notícias, sendo influenciados por pessoas que nós nos relacionamos, e nós não temos sido influências para essas pessoas, mas sendo influenciados por elas. O povo de Israel, quando levanta um bezerro de ouro e começa a adorar, começa a fazer festa, achando que havia resolvido a solução, achando que havia encontrado uma solução para a ausência de Deus, na realidade, eles encontraram nada mais do que uma satisfação uma satisfação pessoal que eles tinham, mas que não miravam a sua eternidade. Em tempos obscuros em que nós vivemos, em tempos de situações complicadas em que nós vivemos, nós não podemos ser influenciados por elas.
Tá bom. Aí você na sua casa se perguntou, Niel, mas você não sabe a pressão que eu tenho vivido no meu trabalho. Eu não sei como vai ser o meu amanhã. Eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Eu não sei como que eu vou viver amanhã. Queridos, se apodere da palavra do Senhor nessa noite. Se apodere da presença de Deus. Tenha anseio por buscar ao Senhor. A Bíblia diz que os seus passarinhos, eles não se preocupam com amanhã. Quanto mais os filhos de Deus, queridos. Ou você confia no Senhor, ou você não confia em Deus. Ou você descansa no Senhor, ou você não descansa no Senhor. Ou você vai perder noites de sono, vai ter angústias no seu coração que podem ser tratadas por Deus. Eu ouvi uma coisa essa semana, acho que foi uma canção que eu li, que eu ouvi, que fala que a cruz ela é totalmente suficiente ao ser humano. Na cruz do Calvário, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Queridos, e Moisés desce do monte e vê toda aquela situação terrível acontecendo com o povo de Israel. E aonde que ele busca refrigério, aonde que ele busca angústia? Ele vai para a tenda do encontro. Na tenda do encontro era o lugar onde Moisés ele externava suas pressões emocionais para Deus. Onde ele podia colocar diante de Deus as suas pressões emocionais. E onde ele encontrava refúgio na palavra do Senhor. O texto fala que, capítulo 33, versículo 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e eu mesmo lhe darei descanso, queridos. Talvez o que mais nós tenhamos precisado ultimamente é descanso. O descanso emocional, descanso espiritual, o descanso onde nós somente vamos encontrar quando nós estivermos na tenda do encontro com Deus. Quando nós estivermos, quando nós buscarmos ao Senhor, encontrar equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual para enfrentarmos as lutas que virão, que não seriam fáceis. E quando Deus fala com Moisés, Deus fala a Moisés, você vai lá liderar aquele povo. Eu vou acompanhar você. Mas sabe de uma coisa, a sua liderança para acompanhar esse povo não será uma coisa muito fácil. Será uma coisa dolorosa para você. Mas você tem encontrado descanso na minha presença. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos achegamos na tenda do encontro, nós encontramos ali, queridos, equilíbrio emocional. Nós encontramos ali equilíbrio espiritual. Nós encontramos ali a direção do Senhor para a nossa tomada de decisão. Nós encontramos ali descanso no Senhor, alívio no Senhor. A Bíblia diz que ele veio para esse mundo, morreu na cruz, o amor dele é suficiente para nós, a morte dele não foi em vão na cruz do Calvário, e a palavra do Senhor diz que vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Moisés já praticava essa palavra. Mesmo antes dela ter sido escrito por João, Moisés praticava isso na tenda do encontro. A pergunta que eu faço por você nessa noite, onde é a tenda do seu encontro? Qual tem sido a tenda do seu encontro? Quanto tempo você tem passado com Deus na tenda do encontro? A tenda do encontro pode ser o seu quarto, pode ser o seu banheiro, a sua área, a sua cozinha, mas tenha um tempo em que você busca o Senhor. Um tempo em que você fale com Deus, ouça Deus, para que a tomada de decisão na sua vida seja direcionada pelo Espírito Santo, queridos. E nessa noite, o que eu quero dizer para você é para que você continue firme nas promessas do Senhor. E quando nós, firme nas promessas do Senhor, crendo que Deus trabalha por nós e que nós devemos buscar o descanso na presença dEle. João capítulo 15, versículo 15. Deus, ele fala algo maravilhoso nesse versículo. Ele fala algo que... João capítulo 15, versículo 15, ele diz o seguinte: já não somos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu torno conhecido para vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos.
O fruto que permaneça. O fruto que permaneça, queridos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chama para nós não sermos mais servos, mas para nós sermos amigos de Deus. E aqui eu vou te dar um segredo que a palavra fala. Ele fala que se você é amigo de Deus, o Senhor fala que Ele ouve e torna conhecido as suas orações diante do Pai. E Ele torna conhecido a direção do Pai para a sua vida, queridos. Talvez nesses momentos que você tem vivido, que você acha que Deus tem se calado para você. Mas eu quero te dizer que Deus deseja ser amigo seu. E para nós termos amizade com Deus, eu tenho que copiar o que Moisés fazia. Dedicar tempo ao Senhor. Ter intimidade com o Senhor. E quando eu falo que ter intimidade é você reconhecer quem você é e ter transparência com o Senhor também. Moisés, nessa passagem, teve transparência com Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Eu não saio daqui. E o Senhor falou assim: eu vou com vocês e vou te dar descanso onde você está. Isso é ser transparente com Deus. Ser transparente com Deus é você chegar para o Senhor: Senhor, a minha preocupação está no amanhã, eu não sei como vai ser, eu não sei como nós vamos ter. Mas é você ter a certeza que Deus vai falar com você e vai dizer: não se preocupe com amanhã. Eu estou te dando descanso hoje. Eu estou te dando descanso nessa noite. Eu estou te dando a direção nessa noite. E ser amigo de Deus, queridos, é você ter tempo para se relacionar com Ele. Nós reclamávamos alguns dias atrás que a gente não tinha tempo de buscar o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você hoje. O que mais tem me sobrado na minha vida é tempo. Eu tinha uma segunda a sexta-feira totalmente cheia depois que eu chegava do trabalho. Hoje eu chego em casa, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Se a gente se encontra pelas redes sociais. Nem ao supermercado a gente tem ido, nem saído na rua a gente tem ido. Então nós temos tido tempo para buscar o Senhor. Deus nos deu esse momento para nós ter tempo para buscá-lo. Para falar com Ele face a face. Para ouvir as palavras dEle que você tem. Talvez você está angustiado na sua casa. Talvez você está oprimido. Ou talvez tenha sentido medos do amanhã. Mas eu quero te dizer, queridos, que nós não devemos temer o amanhã. Porque a Bíblia diz que basta o mal a cada dia. O Senhor cuida de nós enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos. E Moisés sabia disso. Tanto é que Moisés, ele buscava o Senhor. E o que ele fala para Deus? Fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei a lugar nenhum. Sabe o que ele mais desejava? Ele desejava a presença de Deus. Moisés não abria mão da sua vida pela presença de Deus. E quando ele fala assim: Senhor, a tua presença é o mais importante para a minha caminhada hoje. A tua presença é o que eu mais preciso hoje. E nós precisamos entender isso também, queridos. Que a presença de Deus é algo que nós não devemos abrir mão nesses tempos de tempestades. Nesses tempos de ventos difíceis que estão vindo e que vão chegar um pouco mais à frente também. E Moisés ele fala que a presença de Deus era mais importante para ele. Enquanto o povo de Israel buscava se prostrar diante do bezerro de ouro, das notícias ruins que chegavam, das influências ruins que chegavam para a vida dele, Moisés buscava a presença de Deus. Nós temos duas escolhas hoje, queridos. Precisamos ter duas escolhas. Ou nós buscamos a presença do Senhor, ou nós ansiamos pela presença do Senhor, como o salmista fala, ou nós seremos influenciados por aquilo que está ao nosso redor. Eu não posso ser ignorante de não saber o que está acontecendo ao meu redor, mas eu posso ser blindado por não ser direcionado por o que acontece ao meu redor. Porque a presença de Deus é quem vai me fazer influenciar aquilo que está ao meu redor e não ser influenciado. E Moisés, todas as vezes que descia da tenda do encontro, ele descia resplandecendo a presença do Senhor. As pessoas olhavam para ele e viam que havia algo diferente na vida dele.
Mas o que era diferente na vida dele era porque ele tinha a presença do Senhor. Os problemas não haviam acabado quando ele chegava diante do povo de Israel. A situação continuava do mesmo jeito. Mas o que mudava é que a presença do Senhor estava com ele. O que mudava é que ele sabia em quem ele cria, que ele sabia em quem ele confiava, porque o Deus havia falado e revelado para ele, na tenda do encontro, a tomada de decisão que ele podia dar. Assim como João capítulo 15 fala, que eu os torno conhecidos diante do Pai, e o Pai torna conhecidos para vocês os propósitos dele, para que nós possamos caminhar sobre essa terra. Vocês estão entendendo, queridos? O que eu estou querendo dizer? Que o tempo de buscar a presença do Senhor é essa. E Moisés, ele não se esquecia. Ele não se esquecia daquilo que Deus falava para ele. Mas ele buscava obedecer e cumprir aquilo que Deus falava para ele. E Moisés, ele não era. Ele tinha as suas emoções também. Ele era uma pessoa emocional. Mas nem por isso ele deixava de buscar a presença do Senhor. Ele via o povo, um povo de Israel cheio de altos e baixos. Um povo que um dia confiava demais e no outro dia estava distante demais. Mas nem por isso Moisés deixava de buscar equilíbrio na presença do Senhor. Equilíbrio emocional, queridos, é o que nós devemos buscar na presença do Senhor. Equilíbrio para poder enxergar as coisas que estão por vir de forma conforme Deus quer que você enxergue. Conforme Deus quer que você enxergue. E Moisés, quando ele estava diante do Senhor, o Senhor fala algo que eu quero compartilhar com você. Êxodo capítulo 33. Abram lá, queridos. E talvez seja um dos versículos mais tremendos que eu vejo na Bíblia. Quando ele fala, o Senhor fala com Moisés e diz assim para ele. Versículo 17. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. E eu conheço você pelo seu nome, queridos. Será que Deus pode olhar para nós essa noite e dizer assim, Toniel, eu tenho me agradado de você? Será que nós temos agradado a Deus em meio à nossa busca pela presença dEle? Deus fala isso com Moisés, porque Moisés buscava o Senhor com intensidade. Buscava o Senhor com alegria. E diante disso tudo que nós estamos vendo, nós podemos entender que o propósito maior de tudo isso é que a gente aguce a nossa busca pela presença do Senhor. Para que o Senhor olhe para nós e fale assim, olha, eu tenho me agradado daquele povo lá no Brasil. Eu tenho me agradado daquele povo lá no Brasil, eu tenho visto o clamor deles. E porque eu tenho visto o clamor deles, eu virei sobre a vida deles e sararei aquela terra. E farei coisas maravilhosas, coisas maiores, coisas melhores, coisas que esse povo nunca viu. Porque eu tenho me agradado da busca que eles têm feito por mim. Eu tenho me agradado da busca da igreja tem feito por mim. Queridos, Deus deseja que você busque Ele. Não seja um crente morno, mas seja um crente quente na presença do Senhor. Que seja um cristão que busca o Senhor com intensidade. Um cristão que ouça a voz do Senhor e obedeça a voz dEle conforme Ele dá para você. Um cristão que não tema o amanhã, mas um cristão que se anseia para alcançar a eternidade com o Senhor. Assim como nós cantamos agora, como eu parafraseio o texto, eu cantarei louvores ao meu Criador, porque eu estou firme naquilo que Ele tem falado comigo. Eu cantarei louvores ao meu Criador, nem que os meus louvores sejam para derramar lágrimas de angústia do meu coração, mas eu continuarei cantando louvores a Ele. Nem que seja para que eu possa chegar à tenda do encontro e não somente derramar lágrimas na presença do Senhor, mas eu continuarei estando na tenda do encontro com Deus. Eu continuarei estando buscando ao Senhor com intensidade. Moisés tinha um desejo no seu coração. Ele ansiava pela presença do Senhor. Ele ansiava por buscar ao Senhor continuamente, queridos. E talvez nós possamos entender isso, que nós precisamos ser chamados por Deus de amigos.
Nós precisamos ser chamados por Deus de amigos, queridos. Nós precisamos ser amigos do Senhor. Nós vamos entender, nos derramar na presença do Senhor e falar: Senhor, as coisas não estão fáceis. Assim como não estava para Moisés, porque Moisés, quando desce da presença do Senhor, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro. E o Senhor simplesmente fala assim: olha, eu não vou andar com esse povo mais, porque eles trocam a minha adoração por outros. Moisés vai à tenda do encontro e fala: Senhor, se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver o teu, se o Senhor não for comigo, eu não irei conduzir esse povo. E Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu me agrado de você. Eu me agrado de você. Eu tenho me agradado de você e eu conheço você pelo seu nome. Por isso que eu vou junto com você. Eu irei te acompanhar. Não eram as maravilhas que Deus fazia, não era o mar vermelho, não era as bênçãos, os milagres que Deus faziam que Moisés o buscava mais ele, mas era simplesmente o desejo de ter a presença de Deus que ele buscava que Moisés buscava a Deus cada vez mais. Você não tem que buscar ao Senhor para que Ele traga cura sobre o nosso país. Você não tem que buscar ao Senhor para que a sua vida econômica seja boa amanhã, mas você tem que buscar ao Senhor porque a presença dEle é mais importante sobre as nossas vidas. Nós devemos buscar ao Senhor porque a presença dEle é mais importante do que qualquer outra coisa que nós vamos enfrentar. Porque através da presença do Senhor, nós passaremos por situações, por tribulações, por turbulências, mas nós teremos a certeza que assim como Deus fala com Moisés, que eu mesmo vou acompanhar e eu mesmo darei descanso para você, queridos. Eu mesmo dou descanso para o meu povo. Era assim que Deus falava com Moisés. O descanso de Moisés não vinha pelas circunstâncias, mas vinha pela presença de Deus. Onde você tem buscado descanso hoje? Onde você tem buscado descanso? Nas medidas do governo? Nas boas notícias que vão vir amanhã? Ou você tem buscado descanso na presença do Senhor? Talvez você está aí na sua casa agora, sentado. Talvez você teve um dia não muito bom, não muito legal. Mas essa noite o Senhor está te dizendo, queridos, que a minha presença é o teu descanso, é o teu descanso. A presença do Senhor é o seu descanso. É onde você encontra abrigo e refrigério. Por isso eu quero deixar uma palavra com você nessa noite. Que você não seja contaminado por as coisas desse mundo. Não seja contaminado pelas notícias do mundo. Mas seja embriagado pela palavra do Senhor. Seja transbordante pela palavra do Senhor. Que você seja um copo que transborde da palavra do Senhor. E onde você está, os rios desçam, de tal forma que não são as circunstâncias que vão te direcionar. Moisés podia ser muito bem direcionado pelo povo. Ele podia ter muito bem falado assim: já que vocês estão adorando o bezerro de ouro, então vamos adorar o bezerro de ouro. Mas Moisés falou assim: não é isso que eu quero para mim. Mas o que eu quero é buscar a presença do Deus vivo. O Deus que desceu do céu, que ressuscitou no terceiro dia, que hoje está assentado à destra do Pai e que habita dentro de nós, que habita em nós. O Deus que habita em nós é o nosso descanso. O Deus que habita em nós é o Deus que nós devemos desejar a presença dele cada vez mais. Descansar nas mãos do Senhor, confiar que Deus está trabalhando por nós e ter a certeza, queridos, que nós vamos nos envolver na obra do Senhor cada vez mais. Se envolva na obra do Senhor, se envolva com Deus, se envolva com Deus, porque eu tenho certeza que Deus está esperando a sua oração onde você está. Moisés, logo depois de ter passado por essa situação, ele continua conduzindo o povo por mais situações terríveis que viriam à frente, mas ele não abria mão da presença do Senhor, ele não abria mão do desejo de estar na presença do Senhor. Que você não abra mão, queridos, por nada da sua vida, da presença de Deus.
O mais importante que nós temos hoje é a presença do Senhor. Confiar no Senhor. O salmista fala: entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, e tudo mais ele vai fazer. Era assim que Moisés fazia. Moisés não conhecia os salmos, mas mesmo assim ele já praticava. Ele dizia que confiar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, era isso que ele precisava e buscava. Semana estava ouvindo um louvor, e ele dizia o seguinte, queridos: a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, a minha confiança é o meu Deus, porque ele jamais falhou. Esse Deus jamais falhou com Moisés, jamais falhou com Paulo, com os discípulos, jamais falhou comigo e jamais vai falhar com você, queridos. Era essa palavra que eu queria deixar com você nessa noite. Que você construa a sua tenda do encontro. Que você fortaleça a sua tenda do encontro onde você está. E que Deus possa vir de forma abundante sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que nada falte para você, mas que você cada vez mais seja amigo de Deus nesses momentos de angústia. Seja amigo de Deus. Eu sei que muitos não têm nem força para buscar a Deus, mas eu quero que você ande um pouco mais em direção ao Senhor nessa noite. Que você possa, assim como Moisés ouviu do Senhor, assim como Moisés ouviu do Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Eu tenho me agradado de você. Que Deus possa falar isso conosco nessa noite, queridos. Eu acompanharei e darei descanso para vocês. Eu tenho me agradado de você. Isso seja o que Deus está dizendo para nós nessa noite. O Senhor deseja ardentemente que o teu povo o busque. Talvez seja isso um dos propósitos de nós estarmos em casa. Que a gente busque ao Senhor um pouco mais. Que a gente dedique tempo um pouco mais para o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Alguns pedidos de oração estão chegando aqui no grupo. E a minha oração nessa noite, queridos, é que Deus possa ir ao encontro do seu coração. Deus possa encontrar abrigo no seu coração. Que você possa abrir o seu coração, escancarar o seu coração nessa noite, para que Deus possa entrar. Queridos, e a presença de Deus, queridos, nos faz chorar de alegria. A presença de Deus nos faz ter alegria em meio a tempestades. Talvez seja isso que Deus está falando com você. Busque a minha presença. Eu acompanho vocês aonde vocês for. Eu dou descanso aonde você está. Eu tenho me agradado de você. Deus tem falado isso com algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Vamos orar. E eu tenho orado que em breve eu possa dar um abraço em você. Eu tenho orado que em breve nós possamos nos encontrar novamente nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, de sexta-feira também, no sábado jovem. Mas é um momento em que nós devemos nos estar um pouco em casa, para que em meio a tudo isso Deus continue agindo da forma, do tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Enquanto isso, que nós possamos buscar a Tua presença. Quero que você curve a sua cabeça onde você está, que você ore mais uma vez nessa noite. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado por esse tempo maravilhoso, tremendo na Tua presença. Deus, que nós possamos entender isso, que nós possamos buscar mais um pouco da presença do Senhor em nossas vidas. Eu sei que o Senhor jamais falhou. Eu sei que a Tua promessa continua de pé, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Por isso eu peço que o Senhor vá ao encontro do meu irmão e da minha irmã que está na casa dele. Que o Senhor venha sobre a minha casa também,
Que o Senhor acampe os anjos ao redor das nossas casas, dos nossos lares, ó Pai. Cuide, Deus, daquele que está trabalhando, Deus. Que o Senhor esteja cuidando de tudo, ó Pai, das nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando e colocando paz e alegria no nosso coração, Pai. Que nós possamos repetir, ó Deus, aquilo que Moisés fez. Que nós possamos encontrar descanso na tenda do encontro. Pai, é na tenda do encontro que eu consigo ver o Senhor falando comigo. Que é obrigado porque o Senhor tem nos amado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, abençoa a Igreja Batista Livre, abençoa a vida do pastor Alexandre, da Cláudia, seja cuidando dele, dando estratégia, sabedoria nesses momentos também, Pai. Abençoando todos os ministérios da igreja. Que em breve, Pai, nós possamos estar novamente reunidos, como cristãos, como irmãos, e possamos, ó Deus, contemplar a tua presença em unidade no meio da igreja. Mas enquanto isso não aconteça, que nós possamos buscar a tua presença na nossa casa, Pai, nas nossas residências. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Que o Senhor possa estar te dando uma noite de sono abençoada, de descanso. E não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão da presença de Deus. A presença de Deus é algo tremendo para as nossas vidas. Eu espero que essa palavra possa ter atingido o seu coração. Deus abençoe, cuide da sua família e da sua casa. Eu espero que você continue buscando ao Senhor intensamente. Amém, queridos? Um forte abraço e até em breve. Amém, queridos.